Jó, capítulo 1, verso 1 e 2, e depois o verso 13. Vamos conversar um pouco sobre essa situação de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Versículo 13. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito. Você conhece o resto da história. Veio um e avisou que a família toda tinha morrido, porque um vendaval, um tufão imenso havia vindo sobre aquela casa e derrubar a casa sobre todos os filhos de Jó. 7 filhos homens, 3 filhas mulheres, possivelmente todos casados, com filhos, talvez até netos, aquela grande festa em família, e toda a família morre. A notícia chega para Jó. Eu quero conversar com você então, meu irmão e minha irmã, nesta noite, observando que a nossa vida é cercada de crises, muitas vezes inevitáveis, mas que a segurança de uma vida futura e sem crises, ela está na pessoa de Jesus Cristo, para aqueles que creem e para aqueles que o recebem como seu Salvador pessoal. Doenças incuráveis, traumas familiares que destroem famílias, mortes muitas vezes estúpidas e violentas, tsunamis, furacões, terremotos, enchentes, tantos males cercam a nossa vida, e nós podemos olhar para os noticiários de nossas televisões, podemos olhar para as páginas de internet e podemos ficar pasmos, e assim ficamos aqui e ali por tanta atrocidade, tanta desumanidade, tanta violência acontecendo e tanta coisa inesperada surgindo. Por quê? Por quê? Por que, talvez perguntemos nós? Por que acontecem tais e tais fatos? Por que isso está lícito permanecer ou existir no meio do homem? Quero que você guarde um pouquinho essa ideia de calamidades, catástrofes e situações que podem nos cercar, mas quero convidar você a olhar um pouquinho para esse texto, ou para esse livro. Pelo que nós sabemos, irmãos, o livro de Jó talvez seja uma das mais antigas obras literárias que você possa ter na Bíblia. Ele é mais antigo, inclusive, pelo menos a sua historicidade, do que a própria narrativa de Moisés. Quanto à escrita do livro, não se sabe muito bem a data, mas ele é um livro que conta uma história talvez lá pelas épocas de Abraão. É considerado um dos mais antigos, se não o mais antigo livro da Bíblia. Alguns estudiosos o colocam em data bem mais recente, talvez na época do exílio babilônico, mas a história de Jó era uma história que vinha na cultura hebraica sendo contada de geração em geração, uma história que havia ocorrido então, possivelmente lá pela cercania da história ou da época de Abraão, ou quem sabe um pouco antes. É interessante perceber que algumas composições similares ao livro de Jó aparecem em fontes da Mesopotâmia, do Egito, lá na época do Antigo Testamento. Ou seja, existem outras narrativas de histórias muito parecidas, talvez com outros nomes, com outros lugares, mas uma história muito comum, muito próxima à história de Jó. Uma delas, de título Um Diálogo sobre a Desgraça Humana, ela versa sobre um conselheiro que critica um certo sofredor por sua impiedade, enquanto o sofredor debate-se com o caráter dos deuses. Claro que é uma obra pagã, não olhando para o Deus de Israel, mas uma história similar. Quando você vai para o livro de Jó, você vê Jó em sofrimento. Ele perdeu seus bens, perdeu sua riqueza, perdeu sua fonte de renda, perdeu seu emprego, perdeu os seus filhos, perdeu os seus netos. A própria esposa o despreza, dizendo: Jó, acabe com tudo isso. Alguns amigos vêm visitá-lo e tão lastimável era a situação de Jó, dada já enfermidades que o haviam atingido, e ele estava lá no quintal, sentado num monturo de cinzas, raspando-se com cacos cerâmicos,
tentando tirar aquelas crostas endurecidas de suas feridas, e os amigos ficaram tão pasmos diante da dor e do sofrimento de Jó, que diz o texto na sequência da leitura lá no capítulo 1 e 2, que os amigos nem sequer tiveram coragem de abrir a boca e falar alguma coisa com ele. Ficaram uma semana prostrados junto com Jó, apenas sentindo ou sofrendo com ele a sua dor. Não tinham palavras. Não há outra obra sobre o sofrimento humano, à luz da transcendência e da bondade de Deus, que se aproxime tanto dessa obra de Jó, que consiga trazer para nós a profundeza teológica, ou da sofisticação literária e a aplicação tão prática do livro de Jó na vida do povo de Deus. Não existe. Nós podemos ter muitos tratados que versem sobre a dor, sobre o sofrimento, sobre as lutas humanas, mas o livro de Jó, ele é emblemático. Cada um de nós que lemos o livro de Jó, nós ficamos muitas vezes nos identificando, talvez não exatamente em cada circunstância, mas nos identificamos com Jó em muitos dos seus momentos. Meus irmãos, atravessar a vida sem crise é uma utopia. Não existe vida sem crise. O existir já é uma crise. Então é impossível existirmos sem que passemos por algum tipo de crise. Contudo, ter segurança no meio das crises, esse é o ponto nevrálgico da nossa existência. Esse é o grande segredo que eu e você precisamos aprender. Vamos atravessar crises, mas como atravessá-las? Como ter segurança no meio das crises? Então eu quero falar nessa oportunidade conosco, olhando a priori esse texto lido, mas certamente outras palavras também da Escritura, olhando o seguinte tema: por que passamos por crises diversas? Por que nós temos que passar por crises? Então a primeira colocação que eu faço, meus irmãos, à luz da realidade histórica da existência do ser humano e à luz do texto bíblico, a primeira proposição que eu coloco aqui é que crises pertencem à nossa existência caída. Quando eu falo existência caída, é a nossa existência como seres humanos, herdeiros de Adão. Essa é a nossa fé, essa é a afirmativa do cristianismo. Nós não somos frutos de uma evolução qualquer, nós não viemos de um outro lugar para cá, não viemos de outro ponto do espaço, fomos criados aqui e colocados numa condição de obediência a Deus, e a desobediência tomou conta, e a queda, ou essa desobediência, sublevou e destruiu o ser humano como imagem e semelhança de Deus, embora continue sendo, mas uma imagem maculada, distorcida. Então, a primeira proposição que eu apresento é que as crises pertencem a essa qualidade de vida na qual nós estamos. Uma vida caída em delitos e pecados. A primeira colocação que eu quero fazer dentro desse quadro, meus irmãos, é que o próprio fato de existir já é uma crise. A crise do vir a ser é o que eu proponho nessa primeira colocação. A vida, ela é uma crise. Assim que cada pessoa entra à luz desse mundo, inicia-se naquele corpinho tão frágil, aquele bebezinho que sai da mãe, inicia-se uma epopeia marcada por tantas e diferentes crises da existencialidade desse ser. Ou seja, essa criancinha tão tênue, tão fraquinha, tão bela e tão meiga, já começa a passar por crises a partir do momento que ela entra na existência desse mundo, a existência visível desse mundo. Então, logo o nascituro deixa a cápsula uterina, faz-se urgente ele enfrentar a primeira crise, que é receber uma intensa luz de um ambiente desconhecido, nos olhinhos ainda baços, ainda não plenamente desenvolvidos. Ao mesmo tempo, trava-se uma batalha para entrar em ação o sistema respiratório ainda inarticulado, porque ali no útero da mãe ele recebia toda a oxigenação necessária através do cordão umbilical, vindo diretamente da placenta, do corpo da mãe, e ele recebia o que precisava, ele não exercitava a respiração, mas assim que ele entra para esse mundo, ele tem que aprender a respirar. Os seus pulmões, os seus alvéolos pulmonares têm que entrar em funcionamento, e ele já ainda, quem sabe, entalado, precisando muitas vezes de uma ajuda médica, de modo que a respiração precisa vir a ser
quem sabe até recebendo um tapinha para assustar e disparar ali a respiração, o ar lhe rasgando os frágeis pulmõezinhos, essa criança já está em crise para aprender a respirar e a viver nesse mundo do lado externo. Embora protegido e alimentado no útero materno via cordão umbilical, agora ele precisa, no contato com o mundo externo, desenvolver e adquirir também anticorpos, de modo que acelere o sistema imunológico para que ele se proteja contra as mais diversas doenças que lhe atacarão nesses primeiros dias de vida. É uma crise viver, é uma crise existir. Terá ele que se esforçar para sugar o leite materno, coisa que até então ele mal praticava. Quem sabe, enquanto brincava ali com o líquido amniótico na cápsula uterina ou dentro da barriguinha da mamãe. Ele vai ter que aprender agora a sugar e se alimentar. Poderíamos, quem sabe, lembrar várias e várias outras etapas de muitas outras crises que esse ser humano tão tênue, tão fraquinho, precisava continuar aprendendo, desenvolvendo, como por exemplo se alimentar, falar, daqui a um tempo andar, compreender, engenhar as coisas. Viver é uma crise terrível e todos nós passamos por isso. O foco, meus irmãos, alvo das nossas considerações sobre crises diversas, está mais na teologia do que no âmbito biológico ou do que no âmbito filosófico, científico. Então essas questões arrazoadas aqui servem como um preâmbulo introdutório, mas a nossa consideração está muito mais no campo da teologia, da nossa relação com Deus. Outra coisa que a gente precisa observar são as inevitáveis crises diversas na existência caída. Então, se o homem, antes da queda, já experimentava a crise para viver, não é tudo mil maravilhas, nós temos que aprender e descobrir a forma de desenvolver, de viver. Assim, então, depois da queda, a crise aumenta. Todas as questões aventadas anteriormente aqui, certamente foram experiências na vida de Jó também, ao nascer neste mundo. Ele teve, como toda criança, ele teve que aprender a arte de viver, a arte da vida. Mas as maiores crises de Jó, meus irmãos, foram experimentadas no âmbito da existência, num mundo sob a maldição existencial na qual o pecado o prostrou. Quando falamos em um mundo caído, não se pode esquecer que Deus criou um mundo perfeito. Não se pode esquecer que Deus criou esse mundo perfeito, com criaturas perfeitas em todos os segmentos da existência. Tudo era belo, tudo acontecia, tudo funcionava perfeitamente bem. O homem, ao cair em pecado, então, ele não caiu sozinho, mas ele derrubou o mundo consigo. O mundo criado com Deus também passou a sofrer e foi sujeito a condições de maldição. O capítulo 8 de Romanos, você pode voltar para lá se quiser e olhar no versículo 20. Vá lá, Romanos capítulo 8, versículo 20, vai dizer o texto que a criação está sujeita à vaidade. Não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Ou seja, a criação ficou sujeita a um estado de nulidade, de vaidade, de vazio, de falta de significado, porque ela foi também fruto da maldição de Deus. Quando você vai lá para a queda e vê as narrativas de Gênesis capítulo 3, você vê Deus falando ali com Adão: que fizeste, Adão? E Deus repreende Adão, repreende Eva, Deus coloca maldições sobre a serpente e Deus fala diretamente com Satanás, na figura daquela serpente, que um dia ele teria sua cabeça esmagada, ou seja, o seu poder seria derrubado e a raça humana seria preservada e salva. Mas você vê também que na sequência das maldições, Deus vai dizer para Adão: maldita é a terra por tua causa. Nós estamos debaixo de uma maldição existencial por causa do pecado acontecido lá no passado. As crises diversas, nós podemos percebê-las aqui também, meus irmãos, na existência do justo Jó. Logo de entrada na leitura do livro de Jó, nós ficamos em choque ao perceber que Jó, um homem íntegro e de caráter ilibado, mas que atingido agora violentamente por crises, que lhe rasgam o corpo, a vida, a mente, a alma, crises que o machucavam profundamente. Olha o versículo 1 que nós lemos agora há pouquinho, volta lá,
Jó capítulo 1, versículo 1, diz que na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Ele era um homem íntegro e justo, um homem que temia Deus e evitava fazer o mal. Um homem que procurava viver, apesar das lutas, dificuldades, crises da sua época. Ele era um grande comerciante, mas apesar de toda a sua luta, ele procurava viver uma vida de obediência, de temor a Deus, e ele desviava do mal. Mas crises diversas agora desabam sobre esse homem. Há toda uma epopeia tramada, descrita, narrada ali no livro de Jó, quando Deus, na sua glorificação, ele também é interpelido ali pela presença de um ser macabro e cruel que era Satanás, e esse ser entra num duelo ou num diálogo com Deus, e Deus permite então que ele faça alguma coisa na vida de Jó, para provar que Jó era um homem temente a Deus, era justo, era íntegro e que não dependia das circunstâncias externas ou adversas para manter a sua fé. Ele era um homem de fé. Eu quero com isso, meus irmãos, dizer também que Satanás é o nosso acusador. Ele também é aquele que procura nos derrubar diante de nós mesmos, diante de outros e diante de Deus. Ele é aquele que procura obstruir a obra de Deus na nossa vida, mas assim como foi na vida de Jó, a obra de Deus é perene, ela é firme, ela é decisiva. E aquele que realmente encontrou com Jesus Cristo um dia, ele é uma nova criatura. E as coisas adversas, externas à sua vida, não levarão esse homem à apostasia e à rejeição, ao abandono de Deus. Pelo contrário, aquele que realmente é nascido de novo, ele vai atravessar as lutas e vai crescer com elas. E assim foi na vida de Jó. Num ímpeto inesperado, como em uma avalanche, uma notícia após outra começa a chegar. E se você vai ler aí o capítulo 1 e 2, você percebe essa avalanche de coisas que começa a acontecer na vida de Jó, e ele vai perdendo todos os seus bens. Um momento à frente, chega-lhe a notícia de que todos os seus filhos e familiares reunidos agora morreram num desabamento de uma das casas onde se celebrava uma grande festa. Noutro momento, logo mais não distante, Jó é acometido de doenças que lhe apodrecem a carne, que lhe apodrecem a pele, os órgãos e os ossos, e resta ali um esqueleto esquálido, torto, disforme, a se coçar com cacos de cerâmica, na tentativa de, quem sabe, diminuir o incômodo daquelas chagas purulentas e ressecadas sobre o seu corpo. Abandonado pela esposa, desprezado pelos amigos, zombado pelos conhecidos e numa agonia interna, refletindo na ação permissiva de Deus, do Deus que antes lhe confiara tudo e agora lhe permite esses males todos, Jó permanecia firme, crendo nesse Deus. Na religiosidade popular, meus irmãos, sobressai, quem sabe, o seguinte jargão: se eu sirvo a Deus, eu tenho direito de ser servido por ele. Muita gente serve a Deus com a intenção de ser servida. Não serve a Deus no reconhecimento da sua pecaminosidade, fraqueza, ou no reconhecimento da excelsitude, magnitude desse Deus tremendo. Não é por um temor que o leva a uma adoração verdadeira, em espírito e em verdade, mas é uma adoração interesseira. Muitas pessoas, infelizmente, no cristianismo e em outras religiões também não é diferente, mas especialmente no cristianismo, e há mesmo linhas teológicas que incentivam procedimentos tais, onde o homem quer aferir e auferir recursos de Deus. Ele quer ir a Deus, mas quer receber coisas. Ele não adora Deus na beleza da sua santidade. Ele não se aproxima de Deus apenas por adorar esse Deus maravilhoso que o criou, no reconhecimento já de tantas bênçãos derramadas, mas ele quer buscar uma bênção. Ele quer apenas ir lá para receber mais e mais de Deus. É aquele que não se contenta com aquilo que Deus lhe dá. Alguns anos atrás, morreu um cantor sertanejo, de música sertaneja, popular aqui no Brasil, Cristiano Araújo, questão de uns 5 anos passados, salvo engano, e me lembro de naquela data, o pai daquele moço, na madrugada da morte do seu filho, ele dá uma breve palavra e diz ali, é uma tristeza muito grande: será que Deus não existe?
Todos os dias eu faço oração pedindo a Deus para que acompanhe meu filho em suas viagens. Agora ele entrou no seu carro, foi para o avião. Toda vez que ele entra no seu carro, vai para o avião, eu faço uma oração. E agora nessa estrada aqui, foi na BR-153, ele é desgraçadamente colhido num acidente. E eu pergunto, onde estava Deus? Onde estava Deus? Será que Deus não estava com ele? Será que Deus não existe? São pessoas, meus irmãos, que querem a bênção de Deus em troca de favores o tempo todo. Desculpe, espero que esse senhor tenha tido já outras reconsiderações da sua fala e tenha, quem sabe, centralizado a sua vida numa esperança maior, num temor maior ao Senhor. Mas essa fala colhida lá na época mostrava exatamente isso. Pessoas que querem buscar a Deus apenas para receber favores. Todos nós estamos sujeitos a crises. Então a primeira colocação que eu faço nessa ocasião é que as crises, elas são produtos dessa nossa vida caída. Elas pertencem a esse mundo no qual nós estamos vivendo aqui e numa condição de caídos, pecaminosamente diante do Senhor. Outra coisa que eu quero colocar como expressão da vida de Jó e da nossa é que crises estão sob a permissão da soberania divina. Toda crise, todo problema, toda situação, toda angústia pela qual o ser humano passa, quem orienta e permite é Deus. Então você pergunta, então Deus é um Deus mau? Ele orienta situações erradas na vida das pessoas? Não, Deus não é um Deus mau. Nós é que estamos numa vida de rebelião com Ele. Nós é que estamos numa vida de um mundo caído, onde a pecaminosidade desarticulou e desequilibrou a vida humana. Agora Deus permite sim, porque Ele próprio tinha dito, no dia em que comeres, certamente morrerás. Então toda essa espécie de sofrimento, angústia e morte a qual o ser humano está vivendo é fruto lá do passado. É fruto daquela palavra dada por Deus. E Ele, como um Deus de justiça, precisa executar a sua palavra. Então nós estamos vivendo, sim, desgraçadamente, num mundo onde a maldição trazida lá no pecado de Adão é uma realidade na vida humana. Por mais que nós tenhamos a graça e a bênção de Deus nos ajudando, nos protegendo aqui, vivemos sob um mundo caído em pecado, onde tantas são as circunstâncias que se interlaçam e que se entrelaçam e que atinge uma e outra, e aqui e ali todos nós estamos envolvidos em sofrimentos, e é permissão de Deus, como cumprimento da sua palavra lá no passado. Então as crises diversas, meus irmãos, elas estão sob as vistas do soberano Deus. Nós não cremos num destino cego, nós não cremos na sorte ou no acaso, mas nós cremos num Deus soberano que se revela através da sua criação, que se revela através das Escrituras Sagradas e que, por último, esse Deus soberano se revelou através do seu Filho Jesus Cristo. Se você correr lá para Hebreus capítulo 1, pode fazer isso? Hebreus capítulo 1, versículo 1 a 3. Vamos lá, volte às páginas da sua Bíblia aí, Hebreus capítulo 1, versos 1 a 3. Eu vou ler aqui para você na Nova Versão Internacional, que diz assim, Hebreus 1, vamos lá? Hebreus 1, de 1 a 3. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas, mas estes últimos dias Ele falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem Ele fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, Ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Então Deus é esse Deus que se revelou através da sua criação, através dos profetas, através dos poetas sagrados e, por último, através da pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Ele é esse Deus soberano que cuida da existência humana e, apesar da existência humana caída em pecado, Deus está conduzindo esse homem à possibilidade de uma condição de cura. Nada passa desapercebido aos olhos do soberano Deus. Mesmo que na hora da dor você não sinta,
ou você não creia na presença de Deus, as Escrituras afirmam que Ele é um Deus onisciente, que Ele é um Deus onipresente, que Ele conhece tudo que passa em toda a sua criação. Nada escapa à visão, ao controle e ao poder de Deus. O Salmo 115, corre lá. Salmo 115, versos 2 e 3, eu vou ler para você aqui na versão Bíblia Viva, diz assim: Por que perguntam as nações onde está o Deus deles? Pois o nosso Deus está no céu e dirige o universo conforme a sua vontade. Ou seja, o Deus do cristianismo, que é fruto da experiência judaica com Deus, o Deus do cristianismo, que é a religião judaico-cristã, ele é um Deus soberano. Ele está no céu. Quando fala que ele está no céu, não é necessariamente que ele mora num certo planeta, em algum lugar, mas que ele está no mais alto e sublime lugar. Ele tem o controle de todas as coisas e ele dirige o universo conforme a sua vontade. O texto de Isaías 40, 27 diz assim: Porque você reclama, ó Jacó, e porque se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. Você pode reclamar. Por que você reclama assim? O meu Deus não considera a minha causa. Não, meus irmãos, o Deus da Escritura é o Deus que conhece cada situação, cada coisa, cada acontecimento, está ciente de todas elas, controla e conduz todas as coisas, mesmo permitindo o mal, mas de modo tal que esse mal cutuque a nossa vida, que esse mal nos atinja e nos acorde para o fato de que precisamos dele. As crises diversas, meus irmãos, estão sob a permissão desse Deus soberano. Quando você volta lá para Jó, pode voltar para lá, a narrativa sobre a vida de Jó é patente que Satanás não age de livre-arbítrio fazendo o que ele bem quer. Ele tem uma certa liberdade ali, sim, mas é uma liberdade conduzida. É como aquele cachorro poderoso, forte, aquele pitbull imenso, com uma vontade, uma força tremenda, mas ele está na corrente, na mão do seu dono, e ele só vai até onde o dono permite a corrente ir. Assim é o diabo, ele está amarrado. Nós cremos que ele está dominado pelo poder de Deus, limitado pela soberania de Deus, e ele só faz aquilo que Deus permite fazer. Você percebe isso na história de Jó. Deus é quem permite o maligno tocar na vida de Jó, mas também é Deus quem estabelece limite quanto à intensidade da ação. Diz o capítulo 1, versículo 12, o Senhor respondeu a Satanás: você pode destruir tudo que der a Jó, mas não toque na sua vida. Não toque no corpo dele. Não toque na sua saúde. No primeiro momento, assim partiu Satanás e entrou em ação. Ele foi até onde permitiu. Não satisfeito com aquilo que ele alcançara, destruindo os bens, destruindo a família de Jó, ele volta na presença de Deus em outro momento e Deus dá um pouco mais de corda. Deus permite um pouco mais a corrente se esticar, Deus permite Satanás ainda agir mais uma vez, mas sempre dentro do limite. Você pode agora tocar no corpo dele, você pode agora tocar na saúde dele, mas não tire a vida. E você percebe que Satanás não teve o poder de mexer na vida de Jó. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo nos ensina dizendo que tudo está no controle soberano de Deus, que nada escapa, nem um fio da nossa cabeça fica branco ou cai, se não for pela permissão de Deus. Jesus vai dizer assim lá em Mateus 10, 29, corre lá, Mateus 10, 29, ele diz assim: não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Lá na versão atualizada diz: não se vendem 2 pardais por um asse, uma moedinha. Contudo, nenhum deles cai no chão sem o conhecimento do Pai Celestial. Um asse, naquela época, ou um as, era uma moedinha bem simplesinha de bronze. Posteriormente, ela passou a ser de cobre. Circulou durante o período da República e do Império Romano. Essa primeira moeda de asse, ela foi emitida por volta do ano 280 a.C., mas o asse continuou a ser produzido até o século III depois de Cristo, e era uma moeda de denominação muito baixa a ser emitida pelo Império Romano, talvez um centavinho nosso.
Era uma moeda que não tinha tanto valor assim, mas Jesus interpela ali, não se vende 2 pardais por centavos? Mas olhe, mesmo eles valendo tão pouco, o Pai do céu cuida deles. E nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai. Nenhum pardal cai sem o consentimento do Pai de vocês, quanto mais o ser humano, que é a coroa da criação de Deus e que, segundo Jesus, para Deus vocês valem mais do que muitos pardais. Jesus fala assim naquele texto. Vocês valem muito mais do que os passarinhos. Vocês são a gema da criação de Deus. Se Deus protege e cuida das pequenas aves, quanto mais de nós. Meus irmãos, Jó tem essa consciência do cuidado protetor e soberano de Deus sobre o que aqueles que o temem. Por isso, Jó descansa na soberania de Deus, mesmo em meio às suas diversas crises, perdendo tudo, sofrendo, gemendo, com doenças, com enfermidade, com coisas passando pela sua mente, ele permaneceu firme no Senhor. Teve os seus abalos, teve os seus avarios, sim, leia toda a peça poética que narra a história de Jó, e você vai perceber momentos em que Jó reclama com Deus, Jó quer saber de coisas. Mas você percebe que na trajetória toda dessa dor, Jó permanece firme na fé. Porque o cristão, ou aquele que realmente teme a Deus, ele tem uma fé dada por Deus, e essa fé é garantida e sustentada pelo próprio Deus. Terceira coisa que eu quero lembrar aqui, meus irmãos, é que crises têm um fim declarado em Cristo Jesus. As crises têm data para encerrar. As crises têm data marcada na vida do povo de Deus. As crises diversas, elas são temporais e têm prazo de validade, não importa qual. Seja o seu desemprego, seja a sua enfermidade, seja a notícia ruim que você tenha recebido na última vez que foi ao médico, seja um problema de família, seja droga na vida do filho, qualquer que seja o seu problema, meu irmão, minha irmã, tem prazo de validade. Se Deus permite, Ele cuida dos seus. Quando Adão e Eva pecaram, a criação, incluindo a própria vida de Adão e Eva e também de todos os seus descendentes, ficaram sujeitas a um poder maligno. A Bíblia vai dizer que o ser humano, fora de Deus, ele é escravo do pecado. Ele pertence ao príncipe da potestade do ar. Ele pertence às trevas. São filhos do maligno. Não tem outros dizeres. A Bíblia é muito clara ao dizer que o homem, sem a salvação em Cristo Jesus, ele está debaixo do poder de Satanás. Ele está, em alguma medida, orientado e conduzido pela orientação maligna. Meus irmãos, Deus interferiu de tal maneira que essa desgraça não perpetuasse, e Ele estabeleceu uma forma de resgatar o homem da sua condição. Quando o homem cai lá no pecado, no começo da história, diz o texto, ali em Gênesis 3,15, o Senhor disse à serpente: eis o seu castigo. Você será maldita e ficará isolada, não só de todos os animais domésticos, mas também dos bichos do mato. Você vai sofrer verdadeira maldição, vai passar a vida inteira rastejando sobre o seu ventre e comendo do pó. É a maldição dada ali para a serpente, que foi objeto do uso do diabo. De agora em diante, você e a mulher serão inimigas uma da outra. Ainda falando da serpente. Mas Deus, nesse entremeio de fala com a serpente, ele fala com a principal serpente, que era o próprio Satanás, dizendo: também a sua descendência será inimiga da descendência da mulher, e ele ferirá você na cabeça, ao passo que você poderá feri-lo apenas no calcanhar. É todo um jogo de palavras, dando maldições à serpente, mas também trazendo maldições sobre Satanás e dizendo que esse teria sua cabeça esmagada pelo descendente da mulher. Não são os descendentes que matariam Satanás. Não são os descendentes, mas o descendente. O texto é bastante claro nisso. Meus irmãos, vivemos então nesse mundo onde a criação geme, ela sofre por causa do pecado, da maldição adquirida lá no Éden. Então esse mundo está sofrendo. Mas aqueles que têm o Espírito de Deus, aqueles que já nasceram de novo em Cristo Jesus, aqueles que pertencem ao Senhor, a Escritura diz que nós também gememos
em nosso íntimo. Nós aspiramos à esperança oferecida pela palavra imutável e inalterável de Deus, de que haverá um mundo novo. E nós estamos ansiosamente gemendo e aguardando esse chegar do mundo novo. Há muita gente que vai dizer, vocês são uns idiotas. Vocês cristãos são uns bobos. Aceitam essas promessas de um mundo novo. Quem faz o mundo somos nós mesmos. Meus irmãos, é melhor crer na palavra de Deus. É melhor aceitar as verdades de Deus. Porque Deus, ele é imutável. E aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir. Romanos 8, versículo 20 a 22, olhando também lá na versão NVI, diz o texto assim: pois ela, a criação, foi submetida à inutilidade, não por sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus, sabendo que até mesmo as coisas da natureza, como os animais e as plantas, elas sofrem na doença e na morte, enquanto esperam esse tão grande acontecimento. Ou seja, toda a criação sofre, seja a vida vegetal, a vida animal, a vida biológica, todo o planeta está numa convulsão de sofrimento, e isso derivado lá do nosso pecado, porque Deus a sujeitou a tal condição, porque Deus amaldiçoou a sua própria criação por causa do pecado humano. Mas, meus irmãos, a Bíblia nos ensina que Cristo passou pela pior crise, a crise da condenação por causa do nosso pecado, para que nós pudéssemos ser perdoados e salvos da pior crise, que seria a morte eterna, diante da qual as crises tão diversas da vida não são nada. Lá no inferno, onde já existe alguns habitantes, lá no inferno, aqueles que partiram sem Cristo, vivem num tempo ou numa condição atemporal, mas imaginando a temporalidade, nós podemos dizer que lá o dia seguinte sempre é pior do que o anterior. Lá sempre o pior está por vir. E Jesus Cristo sofreu a maldição em nosso lugar para que nós fôssemos livres dessa maldição eterna. Diz o texto lá de Gálatas 3, Gálatas 3:13, se você quiser correr para lá, diz assim: entretanto, Cristo nos comprou e nos tirou debaixo da condenação desse sistema impossível, ao levar sobre si a própria maldição por nossas más ações. Porque está escrito na Escritura: é maldito aquele que for pendurado numa árvore ou num madeiro, como Jesus foi pendurado numa cruz. É maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E a Bíblia diz que Jesus, então, se fez maldição em nosso lugar. Receber o seu perdão em vida é a nossa única chance. Não existe perdão depois da morte. A morte é o selo. A morte é o finish. A morte é o ponto final da história, e aqueles que querem o perdão de Deus, é preciso buscá-lo agora. Diz o texto lá do profeta Isaías, capítulo 55, verso 6. Você se lembra dele? Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu mau caminho, e o iníquo os seus pensamentos maus, e volte-se para o Senhor, que é rico em perdoar. A promessa de bênção e de salvação, meus irmãos amados, é para essa vida. É preciso que o homem busque o perdão do Senhor. Mas olhe lá o Salmo 49. Dá uma corridinha lá. Salmo 49, versículos 7 e 8, diz assim: sei que nenhum deles, por mais rico que seja, pode salvar o seu irmão da morte e pagar a Deus por ele o seu resgate. O preço de uma alma é tão grande que nem se pode pensar em pagar para que continue a viver eternamente sem enfrentar a morte. Ou seja, nessa peça poética do Salmo 49, versículos 7 e 8, diz que não há como pagar o resgate de alguém perante Deus, pelos recursos humanos, pelas riquezas humanas, pelas capacidades humanas. E por isso que a Bíblia chama a salvação de graça. É graça de Deus. É favor que Deus nos faz sem que nós tenhamos qualquer possibilidade de alcançar, ou de merecer, ou de conquistar. A conversão a Cristo, meus irmãos, então, ela dá o start num processo de cessação de crises. Não é que uma vez convertido a Cristo, você não tem mais crise.
mas que Deus começa agora a reconstruir a sua vida. Deus começa agora a restaurar a sua vida. Quando o indivíduo se arrepende e busca o perdão de Deus, crendo no sacrifício e na morte de Jesus Cristo em seu lugar, ele recebe o perdão de Deus. É retirada sobre ele a maldição do pecado. É dado a ele o poder de vencer o pecado. A santificação pelo Espírito Santo inicia um processo de cura. E é na mente, no espírito, no corpo, vai havendo mudanças, vai havendo transformações, um saneamento em todas as áreas da vida do indivíduo começa a acontecer, e isso altera até mesmo a sociedade. Isso muda até mesmo o meio ambiente onde esse cristão agora está vivendo. Você pode ler a história do cristianismo e você vai descobrir quantas bênçãos e quantas transformações na sociedade o cristianismo já trouxe. Os textos lá de 2 Coríntios 5,17 é um texto que você conhece bem também. O texto lá diz assim: quando alguém se faz cristão, torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro. Já não é mais a mesma. Teve início agora uma nova vida. Essa é a versão da Bíblia Viva, mas a Bíblia mais tradicional vai dizer que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. A NVI diz, portanto, se alguém está em Cristo é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Meus irmãos, as crises diversas, então, elas dão lugar à perfeita e plena vida no reino de Deus. Existe a esperança escatológica, existe a esperança cristã, onde nós cristãos aguardamos novos céus e nova terra. E não só novos céus e nova terra, mas aguardamos inclusive um novo corpo, onde o nosso espírito, aperfeiçoado pelo poder da redenção em Cristo, há de viver harmonicamente e perfeitamente, como Deus havia colocado Adão e Eva num paraíso. Deus há de colocar o seu povo também para uma vida perfeita na eternidade. Desculpe-me. Enquanto nesta vida terrena nós viveremos entre o bem e o mal, entre o cosmo e o caos, entre o real e o ideal, entre a guerra e a paz, entre o ódio e o amor, entre flores e espinhos, entre alegria e dor, enquanto a vida é esse contraste, essa tensão constante, a promessa da eternidade, a garantia de uma vida nova em Cristo Jesus, é de uma vida onde todos os males cessarão. Lá já não haverá mais pranto, nem choro, nem dor. As lágrimas serão enxugadas de uma vez por todas, e ali apenas o desfrutar da benesse de Deus, da bênção eterna do Todo-Poderoso, estará à disposição daqueles que receberem a Cristo Jesus como seu Salvador. A promessa e a convicção que paira sobre aquele que crê, então, meus irmãos, é que Jesus Cristo é o nosso Salvador e que um dia tudo isso aqui dessa terra será mudado. Todo o caos, toda a angústia, toda a dor, todo o sofrimento, toda a tribulação será mudada em uma vida perfeita. Nós teremos uma nova qualidade de vida, uma nova realidade de vida a partir da volta do Rei Jesus. Ele vai estabelecer uma nova ordem, um novo estado de vida. Você pode olhar mais uma referência? Estamos chegando ao final. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 14. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 14, Pedro diz assim: o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando aquele dia e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Apocalipse capítulo 21, verso 3 e 4 também, a revelação de João diz assim: eu ouvi um alto brado que vinha do trono dizendo: atenção, a morada de Deus agora está entre os homens,
e ele morará com eles, e eles serão o seu povo. Sim, o próprio Deus estará entre eles, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Tudo isso passou para sempre. Haverá esse tempo, haverá essa virada de página, haverá essa nova história criada e construída pelo próprio Deus. E assim, meus irmãos, as crises diversas que passamos aqui, por causa das condições nefastas e pecaminosas da nossa vida, essa vida de crises será uma página virada na história, e uma página sem fim, de uma história infinita, começará a ser então escrita. Na verdade, a escrita dessa história já começou na sua vida. Se você já creu em Jesus Cristo como seu Salvador, você já nasceu da morte para a vida. As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo, e daqui para frente é a garantia da vida eterna com o Senhor. Esta é a boa notícia que eu tenho que trazer para você hoje. Mas eu quero trazer uma má notícia também. Eu quero colocar você diante de uma má notícia. A má notícia é que aqueles que não se fiarem em Cristo como seu Salvador pessoal, aqueles que não crerem realmente no Filho de Deus como o único que pode nos resgatar da nossa pecaminosidade, eles viverão sob a égide da maldição, viverão sob o poder da maldição imprecada lá no Éden, onde a morte e a maldição farão parte da existência humana. A realidade e a culpa do pecado nunca serão retiradas de suas costas, bem como a pena que pesa sobre os pecadores, que é a condenação eterna a um estado de eterna punição. Essa é uma má notícia. Então é preciso que aqueles que nos ouvem e que ouvem o Evangelho deem atenção à palavra de Deus. A Bíblia diz que esses tais viverão sob os efeitos torturantes da sua própria pecaminosidade. O próprio pecado humano será a punição sobre o pecado, mas também da justiça punitiva de Deus em um mundo doente, em um corpo que sofre, em um espírito que jamais conhecerá o que é paz, e pior, não haverá morte. Quando o espírito humano aqui nesta vida está tão agoniado e tão desesperado, o homem busca o suicídio como fuga. O corpo sai desse estado de sofrimento, mas a alma continua. O suicídio, para quem está no desespero e não tem Cristo Jesus, o seu sofrimento continua. O inferno é a continuidade desse sofrimento para todo aquele que não crê em Cristo Jesus, agora não só na mente, mas também no corpo. Toda a vida sofrendo e recebendo a grande punição de Deus sobre esses. A boa notícia é que essa maldição pode ser quebrada hoje. A boa notícia é que essa maldição pode ser retirada quando a pessoa de fato crê e recebe Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Então, termino aqui e pergunto a você: você tem atravessado crises diversas na sua vida? Então, lembre-se de algumas coisas. Primeiro, elas são parte apenas nesta vida devido ao pecado pelo qual nós fomos atingidos. Segundo, elas estão sob o controle absoluto de Deus. Deus é o soberano que sustenta e controla todas as coisas. Descanse e confie em Deus. Apesar das crises, apesar desse mundo pecador, Deus cuida dos seus. Lembra do Salmo 23 que lemos? Ele é o meu pastor, ele me leva junto às águas de descanso, ele me coloca em prados verdejantes, ele protege a minha vida, mesmo com inimigos, mesmo com problemas. Ele é aquele que cuida do seu povo. Ele, e essas tribulações e essas crises diversas têm prazo de validade prescrito para aqueles que estão em Cristo Jesus. Elas cessarão. Mas se você ainda não resolveu a sua questão do pecado com Jesus Cristo, eu quero também trazer alguns lembretes para você. Enquanto você está nessa vida, você tem oportunidade desse acerto. Deus te permite, enquanto aqui nesta vida, buscá-lo. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Com a morte, cessa toda oportunidade e fecha-se essa porta para sempre. Acabou o tempo da graça com a morte. Depois da morte não há mais o que fazer.
Nem o indivíduo lá por sua conta e risco, e nem nós aqui orando, rezando, queimando velas e fazendo qualquer serviço para abençoar o outro lá. Não existe mais. É Jesus quem diz isso. Aquele que passou para lá, nem o de lá chega de um lugar e volta para cá, e nem o daqui pode ajudá-lo lá. Não há como. É um caminho sem volta. Portanto, busque o socorro de Deus enquanto a porta está aberta. As crises, enquanto você está aqui nessa vida, elas vão acontecer, mas elas têm um prazo de validade marcado para aqueles que estão em Cristo Jesus. Há um final de crise, há uma nova página, há uma nova história. Eu quero desafiar você a crer em Cristo Jesus, a confiar nesse Deus maravilhoso que, apesar de ter permitido o mal em nossa história, Ele é aquele que nos socorre também desse mal. Deus te abençoe.